Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Ananda, sou bacharelanda do curso de História da Universidade Federal da Bahia e venho aqui apresentar meu plano de trabalho baseado no projeto de pesquisa O Espírito de Barbados e a Ideia de Antropologia Latino-Americana, desenvolvida pelo Guilherme Vega Sanabria, meu orientador. O plano de trabalho chama-se Declaração de Barbados, Pedro Agostinho e os Índios do Nordeste Brasileiro. Os objetivos e atividades iniciais foram a organização, descrição, classificação e catalogação do acervo de pesquisa de Pedro Agostinho, alocado no Arquivo Permanente da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, cujos trabalhos encontram-se atualmente em andamento, além da identificação, descrição, classificação e catalogação dos documentos desse acervo, que deem conta da participação de Pedro Agostinho na reunião de Barbados, também Barbados 2 e 3, assim como na produção acadêmica da militância indigenista do chamado Grupo de Barbados. Por último, a revisão da bibliografia tendo em vista as que poderiam ser consideradas as reverberações da Declaração de Barbados, no quadro da trajetória acadêmica de Pedro Agostinho, no Programa de Pesquisas sobre Povos Indígenas no Nordeste Brasileiro, o arquivo também chamado de PNEB. Para prosseguir, é importante perguntar quem foi Pedro Agostinho. Nascido em 37, foi importante antropólogo e historiador brasileiro com grande trajetória acadêmica e política aliada às populações indígenas no Brasil. Também foi graduado em Filosofia na Universidade Federal Fluminense, sendo coordenador do Museu Nacional da instituição, também coordenador do Centro de Estudos de Línguas Indígenas na Universidade de Brasília, até completar sua dissertação em 74, sobre o ritual Quarupi no norte do Brasil. Assumiu a direção do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia, quando o então reitor Roberto Santos o convidou para compor o novo Laboratório de Arqueologia, Etnologia e futuro Departamento de Antropologia na UFBA como professor assistente. O saber histórico daí resultante foi direcionado para a defesa dos indígenas legalmente garantidos, notadamente dos seus territórios. E assim, o capítulo do Índio, da Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 89, foi elaborada com a direta colaboração de Agostinho, que, com o fim de conseguir esses direitos, conseguiu reunir um grupo de deputados progressistas que asseguraram sua aprovação. Essa larga experiência etnológica também o impulsionará a criar o Fundocim, Fundo de Documentação Histórica Manuscrita, e mais à frente, em 76, o Programa de Pesquisa sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro, PINEB, que impulsionará decisivamente, a partir do Departamento de Antropologia da UFBA, as pesquisas e ações americanistas no Brasil. E o que foi a Declaração de Barbados, na qual baseamos nossa pesquisa? A primeira, em 71, foi um documento elaborado por antropólogos e cientistas sociais que visava denunciar a situação de vulnerabilidade das populações indígenas na América Latina, ditando as responsabilidades para o Estado, pelas missões religiosas e pelos próprios antropólogos em garantir esses direitos. A segunda, em 77, foi um manifesto também elaborado por lideranças indígenas, que buscava retomar os processos históricos de libertação indígena através de uma política que combatesse todos os tipos de dominação, a física, a simbólica e a cultural. Já a terceira, no Rio de Janeiro, em 93, visava refletir sobre a situação das populações indígenas na América Latina no âmbito legislativo, face às novas formas de colonização. No decorrer da pesquisa, alguns problemas foram enfrentados no acesso da documentação no arquivo PNEB e no arquivo da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, devido aos direitos conexos, que são documentações ainda não separadas nesses arquivos, que são muito sigilosas, como no caso de Pedro Agostinho, que tinha muitas documentações referentes a posse de terra, documentações de rituais, fotografias de rituais muito sigilosos para essas etnias indígenas, de forma que não conseguimos ter acesso completo aos arquivos. Logo, as discussões pós-mudança se fundamentaram na pesquisa bibliográfica, na revisão de literatura sobre o tema, na catalogação de bibliografias e nas consultas em arquivos digitais. Os objetivos passaram a ser a compreender a interação de Pedro Agostinho com a rede de antropólogos, distinguir trabalhos acadêmicos e projetos do Departamento de Antropologia da UFBA e analisar a atuação política de Pedro Agostinho em favor de etnias indígenas no Nordeste e no Norte do Brasil. As atividades, então, se restringiram aos fichamentos de produção bibliográfica e a consulta em arquivos, que foram dois: a Fundação Darcy Ribeiro e a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, na qual foram pesquisados os termos Pedro Agostinho Barbados e Declaração de Barbados e foram encontrados alguns resultados, como a atuação dele nas diretrizes e mudanças constitucionais em prol das causas indígenas, a participação brasileira em eventos como o Simpósio de Barbados, a administração estatal e pesquisas etnográficas, relatórios de simpósios, denúncias de violências em terras indígenas e conflitos por posse de terra na Bahia. Os resultados obtidos giraram em torno do mapeamento e organização das produções bibliográficas referidas, a ampliação do conhecimento sobre a Declaração de Barbados, a identificação e organização de informações acerca de Pedro Agostinho, seu envolvimento na declaração e a sua atuação no Norte e Nordeste brasileiro, a análise comparativa e sistematização das informações bibliográficas e a exploração de fontes históricas em arquivos digitais. Para finalizar, demonstro as fontes primárias trabalhadas nessa pesquisa, da Fundação Darcy Ribeiro e da Hemeroteca Digital, em sua maioria jornais. As referências bibliográficas. Muito obrigada a todos.